Seja bem-vindo! Aula de hoje, discurso e ideologia. Século XX foi um período de avanços nos estudos linguísticos. Os estudos da linguística nos possibilitou, a princípio, explicar como nós, seres humanos, nos comunicamos e nos interagimos. Um novo estudo veio a surgir, análise do discurso, que é explicar como o discurso funciona, como o discurso pratica a produção de sentidos. É preciso que nós saibamos o que é o discurso, a definição de discurso. O discurso é quando se fala, se escreve e produz sentidos. O discurso é a produção de sentidos. Ele constrói significados. O discurso mobiliza os sentidos para que possa realizar ou efetuar a prática política. Ou seja, o discurso ele se torna uma prática política pela forma como os sentidos são produzidos. Discursar é a palavra em movimento, é produzir sentidos, é construir significados e mobilizar as interpretações que o discurso terá. E para que serve a análise do discurso? A análise do discurso é um estudo de interpretação de como o discurso funciona. É um estudo para entender como o discurso está produzindo os sentidos. Michel Pechet foi um filósofo francês, expoente maior do círculo de intelectuais que fundou a linha conhecida como análise do discurso na segunda metade do século XX. Para ele, Pechet, o discurso produz sentidos. Estes sentidos implicam na criação de significações no discurso. Exemplo de um locutor. Vamos dar um exemplo. Um locutor. Um locutor, ao discursar, ele vai construir as significações que possa contextualizar a sociedade em que vive. Deste modo, o que a análise do discurso busca saber é como este discurso, no caso do nosso exemplo, entender como o discurso deste locutor produz os sentidos. É entender como estes sentidos efetuam a prática política. Para Michel Pechet, o que o discurso estabelece é a ideologia, ou seja, a forma como o discurso movimenta os sentidos efetua uma prática ideológica. Vamos dar dois exemplos. Vamos supor que um presidente do sindicato vá a uma escola pedir apoio dos professores contra o governo na qual aqueles professores são estatutários. Então ele faz um discurso contra o governo, critica o governo, mas a posição daquele sindicalista é uma prática ideológica, não é apenas de defesa dos direitos dos professores, não. Uma prática ideológica, ou seja, uma prática política. Pode estar ali, inclusive, ter um viés político, partidário, na qual aquele sindicalista está ligado pelas suas filiações ideológicas. Este é um exemplo de que o discurso, o que pode estabelecer é a ideologia. Quem discursa com viés ideológico de alguma instituição partidária, ligadas a uma instituição partidária, por exemplo. Vamos ao segundo exemplo.
Vamos supor que uma ONG internacional ambientalista critique o governo federal que está construindo usinas hidrelétricas na região amazônica. Esse discurso ambientalista, ativista, o que ele vai defender é a natureza, é o índio, sendo que na prática o discurso ele é ideológico a partir do momento em que fazer o uso do discurso da defesa do meio ambiente, do índio, da natureza, pode estar também ligado aos interesses econômicos de alguns países ricos, desenvolvidos, ou seja, é uma prática política dizer que o Brasil não pode construir usinas na região amazônica, já é uma maneira de fazer com que o Brasil não produza energia elétrica suficiente para atender uma demanda de consumo, uma demanda de produção industrial. Ou seja, é uma prática política, dependendo da forma como o discurso é produzido dessa ONG, é uma prática política, é um discurso que tem seu viés ideológico. Novamente, para que serve a análise do discurso? Como o próprio nome diz, é analisar os discursos que são produzidos como práticas ideológicas. Temos os dois exemplos citados agora, a do sindicalista e a do ambientalista. Desta forma, o analista do discurso terá que estudar como funciona o discurso, como o discurso produz sentidos e buscar compreender como o discurso tem sua relação com a história e a sociedade. Desta forma, o discurso ele é ideológico quando se pratica a política. O discurso não precisa ser um discurso de um político. O discurso pratica política pode ser no discurso ambientalista, religioso, sindical, etc. Desta forma, o que a análise do discurso irá fazer é buscar compreender como o discurso pratica a ideologia. O que o discurso constrói são práticas políticas. Assim, o que a teoria de Michel Pechet busca é entender como este discurso funciona, entender como está significando a política no discurso. Desta forma, a ideologia pode ser praticada no discurso religioso, no discurso ambientalista, no discurso de um professor, no discurso jurídico e no discurso sindical. Assim, o discurso é a prática ideológica. Desta maneira, o analista de discurso deve compreender como o discurso produz a ideologia na língua, como produz o político na sua relação com a história e a sociedade. É compreender como o discurso constrói as significações para que o objeto do discurso tenha sua significação na relação com a história. Espero que você tenha gostado da videoaula e possa ter lhe ajudado de alguma forma em seus estudos. E dê um like se você gostou. Também faça suas sugestões, suas críticas, seus elogios. Pode postar o comentário, ok? Os referenciais teóricos que usei foi Michel Pechet, Semântica e Discurso, e as obras da Eni Orlandi, também na linha da análise do discurso francesa. Lhe desejo sucesso em seus estudos, na sua vida acadêmica, e muito obrigado.